todo o processo revolucionário, uma coisa que a gente aprendeu, até deixei o livro aqui, a gente aprendeu nesse livro aqui, no Revolução e Contra-Revolução, que a revolução, o processo revolucionário é universal, ela é una, ela é total, dominante e processiva, né? Eu falei sobre isso na live 121. Gostaria que quem tiver interesse nisso, porque isso explica bem a essência do movimento revolucionário, né? Que também, de certa forma cronológica, eu falei que ele vai da linguagem até o biológico, né? Passando por educação, passando pelas mentalidades, pelos ambientes, pelo campo psicológico e, finalmente, agora pelo orgânico, né? É biológico orgânico, que é o que nós estamos já como se fosse uma aproximação, assim, né? Aproximações sucessivas, né? Que é o termo de estratégia militar. Que é cada vez a gente está tendo essas coisas mais próximas, né? Mais invasivas, né? Porque elas obedecem àquela série que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira também tinha observado, que a revolução começa nas tendências, depois tem a revolução das ideias, né? A revolução dos costumes, e depois a revolução dos fatos, né? Então, a gente percebe que todo esse movimento, seja cronológico, seja da sua essência e dos seus acidentes, leva a esse novo normal, que por causa dessa sua essência, desse seu desenvolvimento perceptível para quem estiver atento, ele já apresenta, no meu entender, 3 características, 3 aspectos que a gente já pode perceber, porque muitos outros a gente não percebe porque é algo que está sendo construído, né? Mas alguns a gente percebe nitidamente, e são esses que hoje eu até me dediquei a fazer um roteiro, olha aqui, ó, em um papel de caderno, que eu acho que são os 3 aspectos que já podem ser perceptíveis, né? Então, estão os 3 aqui, ó, escritos numa folha de caderno. Vocês não usam folha de caderno? Isso aqui é um caderno da última empresa que eu trabalhei. Ó, se o Edu Magno, que trabalhou comigo, tiver aí, ele vai lembrar, porque esse caderno foi ele que fez. Ele era o diretor de arte lá da editora. Então, e esses 3 aspectos são inversão, revisionismo e camuflagem. Eu vou tentar explicar cada um dos 3 rapidamente, porque depois eu quero tocar no assunto do 5G e em alguns aspectos referentes à primeira live que a gente fez nesse canal. Então, fiquem aí. Então, o primeiro desses aspectos é o aspecto da inversão, né? Eu deixei um livro por perto aqui. Onde eu deixei aqui? Que esse aspecto da inversão eu não sou o primeiro a perceber, isso o Olavo de Carvalho já vem falando isso há muito tempo, e inclusive o 4º volume aqui do Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil reúne os artigos que ele escreveu a esse respeito, e você vê que temos aqui mais de 450 páginas falando sobre isso, né? A inversão revolucionária em ação, porque desses aspectos revolucionários é a inversão, seja dos costumes, seja dos valores, dos princípios que regem a sociedade, seja dos próprios hábitos, a inversão da própria percepção da realidade. E como o novo normal é um reflexo uma consequência desse processo revolucionário, ele vai se tornar visível exatamente por esses aspectos. Opa, 500 pessoas, obrigado aí. Então, pensa bem. Quando a gente usa essa expressão inversão de valores, ela é absolutamente correta,
mas ela está sendo já usada como uma figura de linguagem, né? Ou uma expressão que, de certa forma, condensa tudo. Então, a gente não para muito para pensar o que isso significa, na verdade, né? Então, fica parecendo que apenas os valores mais importantes é que são subvertidos, que são invertidos. Mas não é verdade, porque até as coisas mais simples passam a ser invertidas, né? Desde o gosto musical, o gosto literário, tudo isso passa a ser alvo de uma tentativa de modificação, de transformação do costume, do hábito, ou mais, sendo mais específico, uma inversão mesmo, né? Então, essa ideia de que estão invertendo valores é muito mais profunda do que parece quando a gente simplesmente usa essa expressão, né? Porque a inversão, mesmo ela sendo gradual, né, e com alguns saltos que aproveitam oportunidades, como a gente está vendo agora, né, se começa a se inverter alguma conduta, alguma característica do indivíduo e da própria sociedade, aproveitando alguma oportunidade. A gente está vendo agora com a pandemia que ela serviu de oportunidade para uma série de outras coisas, né? Inclusive os próprios as próprias celebridades em torno da pandemia, né? Aquelas pessoas que falaram em torno dela, como o Bill Gates, como o pessoal do Fórum Econômico Mundial, como algumas lideranças políticas, todos eles usaram essa expressão oportunidade. Temos uma oportunidade para reconstruir melhor, né? Então, essa inversão é gradual ao longo do tempo, mas de vez em quando tem esses saltos quando aparecem oportunidades. E essa oportunidade se mostra, mesmo quando ela se mostra, não, ela se manifesta, melhor dizendo, mesmo quando o avanço muito rápido é obrigado a retornar devido a alguma resistência, como está acontecendo agora na Europa com o passaporte sanitário. O simples fato de ter colocado isso em discussão já é um avanço, né? Lembrem-se que as pessoas envolvidas nesse processo, eles chamam isso de construção. E a construção se faz um tijolo por vez. Então, mesmo que ele tente colocar 5 tijolos, caiam 3, ele manteve 2. Né? Lembre-se do pensamento dinástico que a gente sempre fala. O pessoal está pensando a longo prazo. Mesmo quando acelera, eles sabem que a aceleração é uma vantagem imediata. Mas ela só é dada quando ela não coloca em risco o desenvolvimento longo e linear gradual. E isso é o que tem sido feito. Nenhuma das iniciativas, por mais arrojadas que fossem aí de 2020, colocaram em risco qualquer avanço que tinha sido feito. E embora algumas iniciativas pareçam muito ousadas, e são essas que atraem as atenções, em paralelo a elas estão correndo outras muito mais sutis. Então, o passaporte sanitário hoje atrai todas as atenções, com razão, porque ele é um pé na porta, né? É uma tentativa de já colocar em discussão algo que seria indiscutível há pouco tempo atrás. Então, ele vai deslocar já um pouco essa janela de Overton. Você já começa a discutir não a possibilidade de um passaporte sanitário, mas a sua viabilidade, a sua logística, né? Olha, mas quais serão as exceções? Essas são as discussões que estão agora, né? Então, a inversão, ela, apesar de ser gradual, ela tem esses saltos, e a gente tem que prestar atenção neles, né? E a inversão está em tudo, né? A mais visível, por exemplo, é a
bandidolatria, né? Da substituição de heróis, por exemplo, é outra. A bandidolatria, a gente vê que hoje não é mais chocante, né, para ver como a mentalidade já está transformada, não é chocante que, ao assumir a presidência do principal tribunal do país, a juíza diz que precisa visitar o presídio para ver as condições dos presos. E não passou pela cabeça dela uma visita às vítimas dessa mesma violência, que levou aqueles presos para a cadeia. Então, já essa inversão nesse campo está totalmente feita. Eu indico o livro do Diego Pesce e do Leonardo Jardim, que é o livro chamado Bandidolatria e Democídio, que é o que tornou popular esse termo, que parece que já existia. Eu conheci por meio deles, né, desse livro, e esse livro mostra que a consequência óbvia de todo esse garantismo penal, de toda esse enfoque no criminoso ao invés da vítima, né, em tentar culpar a sociedade, né, as circunstâncias, e tirar a motivação do crime, a decisão pelo crime é simplesmente descartada. Tudo isso leva a essa idolatria da bandidagem, que vai se completar por causa da substituição dos heróis, né? Então, desde o início da contracultura, a gente tem no cinema, na literatura, o anti-herói como protagonista nas histórias, né? E mesmo quando ele desempenha um papel de herói típico, né, o herói lá definido pelo Joseph Campbell, eles inserem uns acidentes que tornam esse herói, de certa forma, muito mais próximo do anti-herói, né? Ele tem uma série de cacuetes de anti-herói, vamos dizer assim, né? Então, toda essa ideia da bandidolatria, eu acho que é a melhor forma de ver que a inversão está completa, né? Mas tem outros exemplos, né? Veja que nós ouvimos, há 1 ano e meio, a gente está ouvindo a defesa da censura em nome da liberdade, né? Não estamos vendo isso o tempo todo, né? A linguagem está toda sendo invertida. Eu sempre dou o exemplo da palavra bagatela, mas tem outras. Tem a palavra irado, tem a própria palavra revolucionário. Se você voltar no tempo, você vai ver que essa palavra provocava calafrios, às vezes, nas pessoas. E hoje ela é vista como um avanço, como algo arrojado, inovador, né? Então, a própria linguagem foi invertida. A gente pode ficar aqui horas e horas encontrando termos que hoje são usados com sentido exatamente inverso ao que tinham antes. E como nós raciocinamos com palavras, quando a gente começa a raciocinar com palavra invertida, nosso raciocínio vai ser prejudicado, né? Então, a inversão de valores, o seu real significado, vai muito além dessa coisa que a gente usa, assim, olha, o que é bonito fica feio, o que é justo é injusto, o que é bom vira malvado, né? Porque isso tudo está acontecendo.